Olá, amados, graça e paz. Jesus está nos falando hoje sobre escarnecedores, zombadores, aqueles que seguem segundo ondas teológicas que vai e vem, nada os acrescenta. A palavra diz que é a quem se considera puro e não lava da sua imundícia, filhos de Levi, aqueles que estão no trono de Moisés, que serão ainda um remanescente purificado, aqueles que tiverem o seu nome escrito no livro da vida. Eles não sabem o que é renúncia. Jesus disse que aquele que amar até mesmo a sua própria vida não serve para ser o seu discípulo. Onde ali os discípulos deixaram até mesmo seu negócio, o barco, deixaram a sua família, tudo para seguir, E ele disse que são aqueles que produzem 100 por 1. Nem todos iriam produzir 100 por 1, alguns 60, outros 30. É certo que os filhos de Levi são chamados como acusadores de nossos irmãos, Aqueles que os acusam sempre, aqueles que a ponto de renunciar à sua própria família e utilizam versículos isolados, dizendo que não tem capacidade de governar a sua própria casa. São acusadores, trabalham a sua boca constantemente para a serpente. Não sabe o que é o sacrifício, uma renúncia, daquele que coloca, não que me justifico, renuncio e faço em oculto, mas o Senhor está pedindo para que testemunhe, aonde meu filho com 3 anos, da qual coloquei ele no colo e disse, o Espírito Santo estará contigo, o Pai estará, eu estarei longe de ti, mas o Espírito Santo é aquele que vai sempre te guardar e consolar. Estarei orando por ti. Tem aproximadamente uns 2 anos que não o vejo. Renúncia, porque é muito egoísmo querer viver somente para a sua família. Aquele que vive para o Evangelho, ele vive em prol de muitos, Ele está envolvido a todo momento, da qual Jesus nos diz, as raposas têm suas tocas, os pássaros têm os seus ninhos, mas nós não temos aonde reclinar a cabeça aqui neste mundo, mesmo porque a nossa morada é celestial. É aonde o Senhor mandar, que a gente vá, assim a gente vai, e persevera segundo a fé. Embora os traidores na fé, os mercenários, pregadores, traidores na fé, não há compreensão do que é renúncia, do que é ficar, às vezes até mesmo a ex que não tem fé e nem muita sabedoria, nos dias dos pais, ao invés de pedir que a criança envie uma mensagem ou algo que ainda não tem, às vezes, esse comportamento, manda foto que outro recebeu em lugar, porque pai é aquele que cria, Isso tudo é renúncia, e nós, o Espírito Santo é aquele que nos dá força, equilíbrio, para não se envolver nas chantagens do inimigo, porque não podemos retroceder. Estamos preocupados não somente numa família biológica, é certo que preocupamos, oramos para que também venham se arrepender e alcançar a verdade, assim como nós alcançamos. Assim, quando a minha filha mais velha disse que iria casar, e a abençoei, o seu casamento, mas disse que não poderia participar da sua cerimônia religiosa, embora eu sei que com certeza ficou sem compreensão, porque não tem a sabedoria, mas um dia ela vai compreender que aquela bênção que eu dei a eles através de Jesus Cristo, com certeza valeu mais do que aquela falsa cerimônia da qual ela participou, aonde
são templos feitos por mãos humanas e segundo o paganismo. Isso tudo é renúncia daqueles que carregam a marca de Cristo em seu corpo, né? Nós fazemos isso em um culto, que Ele é que nos galardoa e nos justifica. Não fazemos para serem vistos para homens. Só estou a testemunhar porque Ele está me orientando a dar testemunho. Renunciar à própria vida quando nós nos colocamos em situações de risco, onde a morte, o cheiro da morte é iminente, mas mesmo assim Ele agrada, porque nós ali naquele momento, ao invés de negar a nossa fé, porque Ele não nos deu covardia, mas ousadia, e Ele agrada, ele ali nos concede o livramento de não ser ceifado da nossa vida, e ali Ele viu que houve sinceridade no coração, que houve renúncia, renunciou à própria vida, mas não negou o seu nome, né? Isto é o amor de Cristo, daqueles que perseveram, aqueles que compreenderam que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Ele entregou o seu filho amado e o ressuscitou. Assim, Jesus é aquele que faz com aqueles que perseveram segundo o seu Espírito Santo, enviado em seu nome pelo Pai, da qual Ele agrada, daqueles que vivem nas mesmas obras. Ele disse: as mesmas obras produzirão obras maiores, porque eu vou para o Pai, e o Pai é aquele que vos envia o Consolador, o outro advogado, onde nos concede espírito de ousadia e não de covardia, né? Onde muitos se acovardaram, muitos estão voltados, né, para a sua própria família. Jesus, Ele quer sim unidade, a família, mas Ele diz: quem é minha família? Aqueles que fazem a vontade do meu Pai, aqueles que são além de um irmão, Ele é um amigo na diversidade, aqueles que preparam a sua vontade. A Bíblia diz: quem é capaz de largar a sua própria família por amor de mim, né? Mas alguns, por ser incrédulos e covardes, por não ter o espírito de ousadia, né? E ainda querem estar utilizando versículos dizendo que na verdade eles não têm zelo nem pela sua própria família, porque está no jugo do opressor, está segundo a serpente, e coloca a sua própria família em apuros por estar seguindo a serpente, por estar não tendo zelo para a sua própria alma e nem dos seus próximos que estão, do qual a palavra diz que o inimigo utiliza os que estão à sua volta, e eles não são capazes de discernir nem aqueles que estão. O diabo, o ladrão, está usando à sua volta, os enganando e os seduzindo, e cada vez se entrega mais ainda na apostasia, no esfriamento do amor, ministros de demônios, doutrina de demônios. Assim vos diz o Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.